Deus abençoe a todos vocês. Quien les saluda, quien les cumplimenta es el pastor Marcelo Parrella, desde aquí de nuestra iglesia en Río de Janeiro. Y hoy quiero invitarte a que abras tu Biblia en Salmo 34, aleluya, gloria a Dios, versículo 1. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia para tener bendición. De continuo, tener la palabra de Dios en tu boca para adorarlo, para santificarlo, para llevar su evangelio a toda criatura en todo tiempo. ¿Ven? Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de victoria para aquel que le acredita. En el versículo 2 fala así: en Jehová se gloriará mi alma, y oirán los mansos y se alegrarán. Hoy espero que tú seas uno de los que se alegran cuando uno adora a Dios, cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida. Amén. Entonces vamos a orar y voy a convidar a una hermana de la iglesia, amén, la hermana Conceição, para que venga a dirigirnos a nosotros en oración, porque Dios tiene cosas grandes en este culto para tu vida. No va embora y va compartiendo ya ahora a otras personas para que ya estén en la red, ligado, porque hay cosas grandes en tu vida que Deus vai fazer hoje. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, entrando na tua presença na tarde deste dia, para Te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos ligados contigo no seu espírito e no seu pensamento. Vem tomar o primeiro lugar no que o Senhor tem para nós nesta tarde de hoje. Senhor, toma, Senhor, a cada um de nós. Senhor, nos cobre com Teu sangue. Renova a cada um de nós pelo Teu Santo Espírito e acrescenta a fé de cada um de nós. Senhor, entra com providência, Senhor, no trabalho que vai ser realizado na tarde deste dia. Na noite, já está indo para a noite, mas é tarde. Em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa o pastor Marcelo Parreira, abençoa sua esposa, Luciana, e abençoa aqueles que estão chegando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a su nombre, glória. A su nombre, glória. Estamos aqui gozosos, hermanos queridos, estamos aquí llenos de la gloria y el poder del Espíritu Santo. Él se está moviendo en esta reunión. Él se está moviendo donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre para adorarlo, para abençoar su nombre. Esta es la congregación de Cristo. Yo estoy aquí con mis hermanos, mas você está ahí. Entonces, va compartiendo para que otros hermanos se van allegando, se van preparando para recibir la bendición de Dios. Vamos a adorar. Voy a invitar a mi esposa Luciana a guiar para que nos venga a guiar con 2 adoraciones, con 2 alabanzas para poder llenar nuestro espíritu de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Seja bem-vinda. Vamos continuar então, louvando a Deus agora. Mas acredito que você que está aí, que está nos vendo, por favor, deixa aqui seu comentário para a gente ver que nós estamos conseguindo chegar até você. A nossa conexão não está muito boa, mas eu creio que tem gente aí nos ouvindo, nos vendo, e Deus está levando essa palavra aí em nome de Jesus a muitas vidas. Vamos louvar o nome do Senhor, então, com uma palavra, com um hino que diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Alfa e o Ômega, e aqueles que conhecem aqui, que possam me acompanhar em nome de Jesus. Oh, 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 oh. Ele é o princípio e o fim, Pai da eternidade. Seus olhos como chamas de fogo são, tudo pode ver.
Toda autoridade tem em suas mãos. Todo-Poderoso, com sua justiça o mundo julgará. Tem todo o poder, Cristo, o príncipe da paz, Cristo, a estrela da manhã, Cristo, leão da tribo de Judá, todo-poderoso, santo, por nós ele morreu, santo, e a morte ele venceu, santo, para sempre ele reinará, num trono de glória. Ele é o autor de toda a criação, de toda a perfeição. Seu rosto resplandece como o sol na luz da manhã. Sua voz intensa é como ouvir o som de muitas águas. Breve sobre as nuvens ele há de vir, todos hão de confessar o príncipe da paz, a estrela da manhã, Cristo, leão da tribo de Judá, todo-poderoso, santo, por nós ele morreu, santo, e a morte ele venceu, santo, para sempre ele reinará, num trono de glória. Quem é este que venceu a morte para o homem resgatar? Quem é este que domina os céus, mas aqui também está Cristo, o príncipe da paz, Cristo, a estrela da manhã, Cristo, leão da tribo de Judá, todo-poderoso, santo, por nós ele morreu, santo, e a morte ele venceu, santo, para sempre ele reinará, num trono de glória, o príncipe da paz, a estrela da manhã, leão da tribo de Judá, todo-poderoso. Oh, 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 oh. Todo-Poderoso. Esse louvor Deus me deu há alguns anos atrás, quando eu meditava aqui na Palavra de Deus, no capítulo de João, capítulo 1 de João, 1 João, e a gente vai aproveitar para estar abrindo, então, a palavra, justamente nesse trecho que fala o nosso evangelista João, sobre a beleza e a perfeição de Cristo Jesus, o príncipe da paz, o nosso Salvador. Que o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que era desde o princípio. E o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. João falou isso aqui com muita propriedade, né? Que nós não podemos dizer que as nossas mãos apalparam Jesus fisicamente, mas o nosso espírito toca em Jesus. Ele teve esse privilégio de deitar o seu ombro, e a sua cabeça, melhor dizendo, nos ombros de Jesus, e apalpou fisicamente o verbo que se fez carne. Nós não temos esse privilégio de tocá-lo fisicamente, mas pela fé nós o tocamos. Nós tocamos pela fé em Jesus. Todo momento que a gente se aproxima dele, que a gente crê que ele está presente, porque ele prometeu que estaria conosco até o final dos séculos.
pelos séculos dos séculos. E ele não mente, ele é a verdade. Então, ele está conosco, ele está aí onde você está agora, ele está com você que está nos assistindo. Você que estiver aí do outro lado, deixa aqui o seu comentário para nós sabermos que nós estamos realmente sendo transmitidos aqui ao vivo. Tivemos um pouquinho de problemas na nossa conexão, mas cremos que vamos chegar, e através do vídeo que vai ficar gravado, nós vamos chegar a pessoas que estarão ouvindo a palavra nessa tarde. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, é esse o motivo de nós estarmos aqui, não é outro motivo. Nós não estaríamos nesse momento reunidos aqui se não fosse por ele. E o que mais que diz aqui João? Que ele se manifestou. E a vida se manifestou. Se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus estava com o Pai e foi manifestado a nós. E nós damos testemunho. Ele deu testemunho de vê-lo fisicamente. Nós, pela fé, o vemos na nossa vida, naquilo que ele faz através de nós, através da palavra que foi deixada, registrada para nós e que também se transforma em vida em nossas vidas. Nós damos testemunho através das experiências que Deus nos dá a cada dia, não é? Com ele, porque ele também se manifesta em nossa vida. Ele se manifestou em carne, João ouviu, Pedro ouviu, não é? Mateus ouviu, e ele se manifesta em espírito na nossa vida através do Espírito Santo, e nós o vemos através das coisas que ele faz, dos livramentos, das bênçãos, das curas, das respostas de oração, da salvação que nós temos recebido, da comunhão que nós temos com os nossos irmãos, da palavra que se faz, que se materializa, que se faz real em nossas vidas. Versículo 3, que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que bom que Deus usou esse homem, como outros homens, para deixar registrada essa palavra aqui, para estarmos trazendo força através da palavra de Cristo, que se faz real em nossas vidas, e que a palavra de Deus faça real na tua vida nessa tarde, que ele se manifeste na tua vida nessa tarde, que através dessa reunião você possa estar recebendo também uma resposta de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, nós vamos passar a palavra aqui para o pastor Marcelo de volta, né? Vai estar trazendo uma palavra para todos os irmãos. Deus abençoe. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra, a la adoración. Aleluya. Dios es poderoso, grande, misericordioso y Él tiene cosas grandes para tu vida. Tú estás ahí en el carro, tú estás en tu casa, tú estás escuchando este live, paz. Aquí hay algo mayor que un live. Aquí hay un Dios que está al lado de você. Él está al lado de aquí de nós y Él está al lado donde usted está viajando. Él está con você porque clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cosas que oído no ouviu y cosas que olho no enxergou. Él está allí para mostrar cosas y traer revelación. ¿Y cómo viene la revelación? Cuando você adora, cuando você aprende a palabra, cuando você se da un paso hacia la cruz. Você va a estar enfrente del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Y bueno, voy a convidar ahora al pastor Ricardo Teixeira, que va a orar por la palabra. Da igreja, com a paz do Senhor, vamos agora à oração. Querido Pai, querido Deus, nós agradecemos mais uma vez por este dia, Senhor, por tudo que temos dado, Senhor, pelo teto, pela onde deitamos, né, Pai, pela acolhida que temos, Senhor, pelos alimentos que nós temos, Senhor, e pela vida que Tu nos deu neste dia, Senhor. Abençoa, Senhor, a palavra que será dada, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos tocar alguém, que o Espírito Santo toque alguém com a palavra dita por aqui que vai levar a palavra a Ti, Senhor, a vocês, irmãos, enfim, que todos possam, Senhor, também crescer com a palavra dada. É o que te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amén, gloria a Dios. Entonces, en este espíritu, convido a la hermana
Elizabeth para trazer a palavra. Aqui nós vamos ler em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, voltando no versículo 10, que foi quando nós iniciamos a nossa leitura, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está na nossa força da carne, não está em outras pessoas, não está, em outros deuses, não está no nosso próprio poder. Está no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder, do poder de Jesus Cristo. Revesti-vos, é necessário nos revestirmos, Que cada um de nós, de vocês, possam se revestir com a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Estar como? Estar vacilante? Estar duvidando? Estar fraco, abatido? Não. Estar firmes, sem ficar vacilante, sem ficar duvidando, como para lá e para cá, como a onda do mar, Não estando firme, estando para lá e para cá. Não, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós percebemos aí que o diabo, ele projeta, ele maquina muitas ciladas, para as pessoas, os filhos de Deus, Porque Deus formou o ser humano e ele tem ciúmes do ser humano, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus.
e ele não tem essa imagem e semelhança que nós temos o privilégio de recebermos por Deus. Continuando no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então percebemos aí quantos tipos de principados, potestades, príncipes das trevas deste século, né? Existem pessoas que são usadas por Satanás neste século, neste mundo, para prejudicar o ser humano, para não permitir que o ser humano seja feliz, para deixar as pessoas tristes, né? Eles são usados pelo Satanás, né? Pelos príncipes das trevas deste século. Eles são usados pelos príncipes das trevas deste século para deixar as pessoas tristes, as pessoas com problemas, enfim, prejudicando de várias formas, né? Nós sabemos de várias formas que o mal prejudica o ser humano. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Continuando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A gente deve tomar só alguma armadura de Deus? Eu vou só com uma couraça, né? Com a couraça, vou só com a couraça, ou eu vou só com a espada do Espírito, couraça da justiça, gente. Somente com a couraça da justiça para aplacar os dados inflamados do Satanás. Só com a couraça tá ótimo. Ou só com a espada do Espírito. Só vou pegar a couraça da justiça, que eu creio na justiça de Deus. Deus é justo. Ou só a espada do Espírito, né? Tomar posse do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não. Aqui diz, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, tendo nos apropriado, tendo nos revestido com toda a armadura de Deus, que possamos, né, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, né, nos apropriado dessas armaduras, ficar firmes, confiando que nada vai nos atingir, porque Deus é maior do que todas as coisas. Ele é o Criador, foi Ele que criou. Até o Satanás foi Deus que criou. Nosso Deus criou todas as coisas, nós, os seres vivos, os animais, as plantas, né? A água, fez divisão entre a água e a terra, entre a luz, a noite e o dia. Foi Ele que criou os luminares, as estrelas, a lua, a noite, as estrelas e a lua, a noite, de dia, o sol. Então foi Deus que criou todas as coisas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha, lombos com a verdade. Olha como a verdade aqui é importante. Cingidos os lombos com a verdade. A verdade aqui, né? O pai da mentira. O pai da mentira é o Satanás.
Então, nós nos revestindo com a verdade, nós não somos filhos de Satanás, nós somos filhos de Jesus Cristo, não é? E vestida a couraça da justiça. O que é certo, o que é errado. Na nossa vida deve ser assim. A gente deve ser pelo que é certo, e o que é errado. Não devemos praticar coisas que não estão conforme a palavra de Deus que nós lemos. Ok? Versículo 5. Mais outra armadura. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nos apropriando de todo o evangelho de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo, evangelho da paz. Por quê? Porque a gente lendo, gente, a gente pode ter paz, porque a gente se apropria daquela palavra. No dia de aflição, leia a palavra, porque a palavra, ela é revestimento espiritual para as nossas vidas. E esse revestimento espiritual, que é a palavra que Deus nos deu, né? Está tudo escrito aqui na palavra dele, nos traz paz. Ok? Continuando, no versículo 16. Tomando sobretudo, acima de tudo, o escudo da fé. Percebemos aí que, acima de tudo, a gente deve ter o escudo da fé, com esse escudo, com o qual podereis apagar, eliminar todos os dardos inflamados do maligno. Como a fé é importante, percebemos aqui no capítulo 6 de Efésios, no versículo 16, tomando sobretudo, sobre todas essas armaduras, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que bênção, né? Que bênção. É Deus nos dar este escudo da fé, nos apropriar. A gente depende de nós, nos apropriarmos desse escudo da fé, que já está aqui, que é a sua palavra, né? Confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, através desse escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Como é importante a gente ter o capacete, né? Para que não venham pensamentos malignos, para que a gente não... Como vem coisa ruim na cabeça do ser humano, né? Não vai dar certo, você não vai conseguir, enfim, só coisa ruim. Olha como está o país, olha como está o mundo. Pensamentos ruins. Então, aqui nós temos mais uma armadura de Deus, que está no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Então, nesse dia que vierem pensamentos ruins na vossa mente, lembrem-se que nós temos o capacete da salvação que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, por nossas vidas. O capacete da salvação. Então, nós temos esse capacete que nos protege. A gente pensa, não, nós temos a salvação através de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Ele já fez já eliminou
A gente não precisa pagar nosso pecado, expiar. Antigamente era expiar, só tampar, encobrir o pecado uma vez por ano, através de oferendas que eram entregues ao sacerdote que entrava no santuário. Então, ele fazia oferendas para que o nosso pecado fosse encoberto, mas através da morte de Jesus Cristo, o nosso pecado foi eliminado, foi apagado de uma vez por todas. Então, a salvação, nós cremos na salvação. E essa salvação é o capacete. Não, eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Eu tenho Jesus Cristo em minha vida. Né? Então, devemos pensar nisso, que Jesus Cristo já se entregou por nós, que nós não devemos nada. Não devemos nada ao Satanás. Não devemos nada a ninguém. Né? Porque os nossos pecados já foram apagados de uma vez por todas. E a espada do Espírito, a espada do Espírito Santo, né? Perdão. E a espada que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo fala nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Então, essa espada também é muito importante para a gente poder guerrear, né? Com a palavra de Deus. Quando vier pensamento, não, mas olha, está escrito que os seus anjos darão a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu vou passar sim, em nome de Jesus, porque na tua palavra está escrito: aos seus anjos darão a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Na tua palavra está escrito, quando vier pensamento ruim, na tua palavra, Senhor, na palavra de Deus, na tua palavra, Senhor Jesus, está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Né? E diz também na palavra de Deus que os anjos do Senhor andam ao nosso redor, mais perto, né? E as coisas do mal andam ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o nosso derredor já é um círculo mais distante, e os anjos do Senhor ao nosso redor, para nos proteger. Então, a gente deve usar a palavra de Deus, que a gente luta. Não, olha, assim, assim, assim. Está escrito na tua palavra. É a espada do Espírito com a qual a gente deve usar para poder guerrear. E por último versículo está escrito: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica. Suplicar, orar é mais brando. Suplicar é, não, meu Deus, me ajuda. Está acontecendo isso. Já é uma súplica, já é uma oração assim mais forte, mais que a gente precisa se apossar, precisa fazer. Muitas vezes, quando a gente está passando por um problema muito difícil, então é uma súplica. Senhor, me socorre nesse momento, porque eu não sei o que falar neste momento, Senhor, que eu estou sendo, enfim, né? Qualquer problema que a gente tenha que resolver, que responder, ir a algum lugar. Então, orando em todo tempo. Olha, em todo tempo, não é uma vez por dia, 2 vezes por dia, em todo tempo. Mas a gente vai ter tempo para orar em todo tempo? A gente vai ter tempo para... Nossa, mas a gente não tem que trabalhar? A gente não tem que cuidar da nossa casa, dos filhos, ou das coisas do trabalho que a gente traz para casa, né? De cuidar do carro, enfim, tem que limpar o carro, tem que fazer... Nós temos que fazer várias coisas, né? Quem tem animais tem que cuidar dos seus animais.
Quem trabalha na obra do Senhor precisa tirar um tempo para trabalhar na obra do Senhor. Muitas vezes é obra social, né? Não é obra para orar, não é obra para pregar a palavra do Senhor. Orando em todo o tempo. Então tá, aqui diz assim, mas muitas vezes, né? Aqui diz em todo o tempo. Agora uma observação minha. A gente não precisa estar em todo o tempo ali ajoelhado, orando, mas a gente precisa estar pensando, estar ligada com Deus, aquela ligação. Senhor, eu vou resolver isso, Senhor. Toma a minha frente. Coloca palavras na minha boca para que o Senhor fale por mim e que eu não use as minhas palavras, porque eu posso dizer o que não deve ser dito, que eu posso dizer o que o Senhor quer que eu fale, qual a palavra certa nesse momento. Então, assim, a gente deve estar ligados, devemos estar ligados em todo tempo. Em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a gente deve também suplicar pelos santos, né, que são os nossos irmãos, que foram santificados através do sangue de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela palavra que foi transmitida, Senhor, aos nossos queridos irmãos, nesta tarde de domingo, Pai, que o Senhor Jesus possa falar aos corações de nossos irmãos, mais do que eu falei, Senhor. Explica, Senhor, alguma coisa, alguma dúvida, Pai, que possa ter ficado, mas que o Senhor Jesus possa usar, abençoar, ir onde eu não posso ir, mas a minha voz e a internet pode ir onde eu não posso ir, Pai. Usa, Senhor Jesus, a internet para abençoar cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo do outro lado e outras pessoas que nem conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, que possa se lembrar que Ele se entregou na cruz do Calvário pela humanidade, por todos os seres humanos, por você também, que você possa aceitá-lo em sua vida. Ele sendo seu Senhor, dirigindo a sua vida, e seu Salvador no último dia, que você possa tê-lo como Salvador, ir para o céu e não ir para o inferno. Essa é a palavra do Senhor, que as pessoas que não forem cristãs possam me perdoar, mas está escrito na palavra do Senhor. E, em nome de Jesus, amém, eu lhe deixo a oportunidade. Glória a Deus, qué bom, cuando nos ponemos nuestra confianza en Dios, y Dios nos va capacitando, haciendo entender cómo es caminar con Él. Você está caminhando com Deus e Deus está caminhando com você, a seu lado. Muitas vezes você não tem força, muitas vezes você acha que está no deserto, mas você não está sozinho, sozinha. Ele está ao lado de você. Às vezes você não tem força e Ele te está levantando em suas mãos e te está carregando, te está levando, porque você acha que são suas pisadas, mas são as pisadas do Senhor. Amém? E você está sendo levado por Ele. Amém? Então, eu quero orar por las pessoas que estão doentes, por las personas que están en aflicción, por las personas que hacen que están atadas con un grillo, ¿no? Vamos a quebrar esos grillos por el poder de Dios. Vamos a usar la palabra. La palabra tiene poder para deshacer, para rasgar las
ligaduras de Satanás. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, estamos delante de Tua presença, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, para desatar bênção sobre aquele que está clamando a Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, reprendemos toda obra del enemigo, del diablo, ahora. En nombre de Jesús, atamos, sujetamos y amarramos toda obra del diablo, toda atadura, todo espíritu de muerte, toda brujería cae por tierra ahora. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu mano entre ahora en providencia, Señor, tocando allí donde está ese hombre, esa mujer, Señor, clamando ahora, Pai, por una libración, Señor. En nombre de Jesús, abençoamos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Querido amigo, amiga, no va embora, no sai de este live, porque tem muita palavra para você, amém? Saludamos al pastor Rubén Salvador Iriarte, que está aquí ligado, amén, desde Argentina. Gloria a Dios. Hay muita gente, va escribiendo, va mandando tu like, va mandando tu pedido de oración, porque ainda el culto no acabó. Amén. Va a venir ahora Luciana Guiar con una palabra principal también, para abençoar tu vida, para traer bendición. Nos liberta la palabra, el conocer a nuestro Dios, lo grande que Él es y el privilegio que tenemos de caminar en su reino. Amén. Nós estamos aquí dispuestos a adorarlo en espíritu y en verdad. Si você es de olaria, si você es de Ramos, si você es de Bom Sucesso, você está en la cercanía de Brasipina, você pode vir a congregar aquí conosco. Você, vamos a orar por você, você vai ser livre por el poder de Deus. Amém? E Deus te está libertando agora, por el poder de la oración. Amén. Vamos a invitar a Luciana Guiar, que venga aquí, aleluya. Saludamos al pastor Demetrio de México. Amén. Dios te abençoe, pastor. Dios te abençoe, Pai. En nombre de Jesús. Amén. Deus te abençoe. Paz de Cristo a todos. E mais uma vez, né, nós estamos aqui continuando essa reunião tão abençoada. E já foi trazida aqui uma palavra tão profunda, tão gloriosa, que nós ouvimos aqui com a nossa irmã Elizabeth, né? Quando Paulo, o sábio apóstolo Paulo, um homem que de perseguidor, ele se tornou um perseguido pela causa do Senhor. E ele teve um cuidado tão especial de cada grupo de irmãos, em cada cidade em que ele era responsável por estar passando ali, ministrando, e que ele deixou aquele grupo de irmãos ali, aquela igreja, né? Porque a igreja nós sabemos que somos nós, grupos de cristãos. Então ele ia naqueles grupos, naquelas igrejas e deixava as recomendações, e quando ele estava encarcerado, quando ele já não podia estar presente, ele usou os momentos de aflição, o momento em que Satanás tentou detê-lo. Ele não foi detido pelas prisões, mas ele começou a escrever as epístolas, as cartas, a cada grupo de irmãos em cada cidade que ele tinha sido responsável por estar gerando assim, como ele diz, né? Gerando aquelas vidas para Cristo, levando dentro de si e cuidando como se fosse ali uma mulher gerando um filho. Ele cuidava daqueles irmãos, ele gerava aqueles irmãos através da palavra, orientando, alimentando aquelas vidas através da palavra. Então, quando ele estava preso, ele começou a escrever. E a gente vê aqui como a irmã Elizabeth trouxe um trecho de onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele orienta aquela igreja, aqueles irmãos, a tomarem sobre si e a revestirem, não somente se vestirem, mas se revestirem com a armadura de Deus. Eu só quero complementar, porque Deus já falou tão profundamente através dessa palavra, e agora nós vamos estar observando algumas coisas, né,
também aqui, que a gente estava ali sentado meditando e ouvindo uma palavra tão profunda, tão aprendendo tanta coisa boa. Como é bom, né? Você se reunir com os irmãos e cada um traz um pouco mais e você aprende um pouquinho mais com cada um. E a gente aprendeu com Paulo, agora nós aprendemos com os irmãos que aqui estão trazendo a palavra. E ela falou aqui com tanta propriedade, né, do que Paulo orientou os efésios, que eles tinham que se revestir de toda a armadura de Deus. Nós vivemos num mundo que muitas vezes se gera o caos, se traz o caos para que depois se tente apresentar soluções segundo a ótica humana. Nós vemos na sociedade, muitas vezes, com seus valores totalmente distorcidos, vendidos, e onde se gera tanta coisa que poderia ser evitada, se gera fome, se gera miséria, para que se levantem salvadores, pessoas que se possam dizer, né, que trazem a solução. E nós acabamos sofrendo com esse sistema mundial, que nós sabemos muito bem que existe um sistema mundial. E por aquilo que Cristo nos mostrou, né, que ele deixou aqui registrado nos evangelhos, que o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo está dirigido, muitas vezes, por poderosos que não estão seguindo a ótica do Criador, mas que muitas vezes pensam em dominar, em enfraquecer, para que depois possam apresentar soluções e, né, que as pessoas possam depender deles. Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E nós acabamos, muitas vezes, sofrendo reflexos dessa sociedade de valores distorcidos, de tanta tristeza e muitas vezes de necessidade. E nós cristãos, porque estamos no mundo, também passamos por tribulações e reflexos disso. Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o apóstolo Paulo, ele chega aqui e ele nos mostra que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, nem contra o sistema em si, os dominadores do mundo. Não, a nossa luta não é contra eles, mas nós sabemos que por trás disso tudo, do problema mundial, da falta de paz, das desavenças, nós sabemos que por trás das disputas por território, né, no mundial, que muitas vezes trazem as guerras e a tristeza, e que acabam refletindo nas vidas das pessoas, dos civis, eles são humildes, que não tem nada a ver com isso, né, dos pequeninos. Nós sabemos que, como a gente viu aqui, que por trás disso existem potestades malignas, que existe uma guerra espiritual, que existe também uma luta pelo domínio espiritual, do inimigo de Deus, de entidades que são inimigas de Deus, de anjos caídos, que se levantam para afetar a vida das pessoas, porque se levantam contra um Criador e odeiam sua criação. Nós sabemos que temos um Criador e sabemos que existe o mal, as forças malignas que lutam contra esse Criador e que acabam lutando contra nós, a sua criação. E Paulo, um homem sábio, que teve muitas revelações de Deus, ele nos orienta aqui, como nós vimos aqui a nossa irmã falando, né? Que nós devemos nos revestir em toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra a cilada do diabo. Ele fala que revestidos, não só vestir, mas revestidos. Quer dizer, esteja muito bem preparado, porque o diabo vai se levantar e colocar ciladas. A gente sabe disso. Assim foi com todos os servos de Deus, até mesmo com aqueles que foram heróis da fé. Muitas vezes eles foram alvos de ciladas, de armações. Como a gente viu, Daniel foi alvo de uma armação, quando a gente vai lá no Antigo Testamento. Vou citar um exemplo entre muitos e vários outros, em que Daniel, por exemplo, um homem que orava 3 vezes ao dia, voltava para o céu e orava, foi alvo daquela trama, né, de que não se poderia, daquele decreto que pessoas inimigas, usadas por Satanás, chegaram para o rei e falaram, não, faça um decreto
rei, que só se possa fazer petição a ti. E aí, Daniel, ele não abriu mão dos seus valores, ele não abriu mão do seu Deus, ele não abriu mão da sua adoração a Deus, ele continuou orando 3 vezes no dia. E por causa disso, ele foi lançado na cova dos leões. Isso acontece ainda hoje, não como aconteceu com Daniel, mas muitas vezes conosco, que às vezes se levantam ciladas, pessoas usadas pelo inimigo, e a gente sabe que a nossa luta não é contra as pessoas, porque essas ideias são colocadas pelo maligno, para tentar fazer com que a gente se afaste do Senhor, para nos enfraquecer, para nos entristecer. Mas ainda que você esteja sendo vítima de uma cilada do inimigo, o que a palavra de Deus, olha aqui, né? É Paulo dizendo, revestivos. E ele nos dá toda a estratégia, ele nos mostra a estratégia. A estratégia é essa, que já foi apresentada aqui hoje, né? Que a nossa luta, primeiramente entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, porque se a gente ficar odiando a pessoa que está sendo usada pelo inimigo, a gente vai alimentar aquilo que Satanás quer que a gente alimente, que é o ódio, que é o rancor, que é o sentimento maligno que faz mal para a nossa saúde, que vai contra Deus, que é amor. Então, cada vez que a gente alimenta algo contra alguém e acha que é a pessoa que está fazendo contra nós, a gente adoece. E a gente adoece porque a gente se separa da vontade de Deus, porque Deus é amor e Ele quer que a gente ame e perdoe, ainda que seja difícil entender. E a gente adoece porque os maus sentimentos, eles nos causam doenças. A gente sabe disso. Até a medicina, hoje em dia, já descobriu que o emocional tem tudo a ver com a saúde física. Então, se o nosso emocional está doente, a nossa saúde física, o nosso organismo será afetado também. Então, quando nós somos um corpo completo, corpo, alma e espírito, a gente tem que estar bem emocionalmente, para estar bem fisicamente, espiritualmente, segue tudo isso. O eixo de tudo é a vida espiritual, porque por isso mesmo é que Deus nos deixou orientação através dos seus servos, né? Porque se o seu espírito está forte, por isso ele mostra aqui, através de Paulo, que se você tiver revestido, o teu emocional também será revestido. Quando o espírito está forte, isso vai atuar em todo o teu ser. Teu emocional estará revestido também. Você sabe que a tua luta não é contra carne e sangue, então você não vai ficar com ódio de ninguém. Você vai se levantar contra aquele mal que está por trás daqueles que estão se levantando contra você em forma de pessoas, porque o inimigo ele usa pessoas, brechas que pessoas dão. Mas essas pessoas dão brechas porque muitas vezes elas não entendem a vontade de Deus, elas não entendem a palavra de Deus, elas ainda não entenderam o propósito de Deus, elas não tiveram o coração quebrantado pelo Espírito Santo. Não é? Então, o que diz, né, na palavra aqui? Como a nossa irmã falou, a tua luta não é contra a carne e contra o sangue. Muitas vezes você está aí, está sendo atingido por alguma palavra, uma calúnia que alguém falou, ou alguma coisa que alguém te disse que te entristeceu, ou alguém que falhou contigo. Deixe isso na mão de Deus. Peça para que Deus possa dar entendimento a esta pessoa, sabe? Perdoe a pessoa e entenda que você deve entender que o que veio contra ti é o que usou ela, não ela mesma. Então, o que o Senhor, através de Paulo, ele nos aconselha a falar, né? Aliás, a seguir, a falar também e a praticar, né? Entender que existem potestades, não é? Não deixar que essas potestades tomem conta da nossa mente, do nosso sentimento. E aí entra a armadura, que através do Espírito se fortalece a mente e a alma. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, que vence para todas as pessoas. Tem ninguém que possa dizer nesse mundo que não vai viver um dia mau ou vários dias maus. Né? Não tem ninguém nesse mundo que seja exemplo de problemas. Às vezes a gente vê tanta gente assim, a televisão, a mídia sempre gosta de mostrar pessoas sendo muito felizes, prósperas, mas nós já sabemos que não é assim todo o tempo, né? E às vezes as pessoas olham, nossa, eu queria ser tão próspera quanto esse ator, essa atriz, e a gente não sabe que por trás daquela pessoa ali que está ali naquela mídia, também existe um ser humano que às vezes passa por tanto problema e tristeza e que isso não é mostrado, é claro. E a gente acha, poxa, eu sou tão infeliz, fulano é tão feliz e eu sou infeliz, e não é assim.
Todos nós passamos no nosso deserto. Todas as pessoas passam por problemas. Todos nós temos que muitas vezes enfrentar o dia mau. Mas esse dia mau é uma oportunidade para que Deus se manifeste, para que você veja o poder de Deus na sua vida. Não veio sobre nós tentação alguma, não é, que não fosse humana. Vem coisas sobre o ser humano. Vem coisas que nós passamos por sermos limitados, por sermos carne, por sermos frágeis, humanamente falando. Mas como é que nós vamos vencer isso? Nos revestindo dessa armadura, como já foi falado aqui. Nos revestindo dessa armadura de Deus e ficando fortes. Portanto, né, diz ainda aqui no versículo 13 de Efésios, para que possais resistir no dia mau e ter vencido tudo. Permanecer inabaláveis. Não que nós não venhamos a nos entristecer. Ninguém pode dizer que é super-homem ou super-mulher. Muitas vezes é passado para nós um evangelho assim, é só vitória. Tem gente que diz, é só vitória, é só vitória. Sim, Jesus nos deu a vitória. Mas a gente não vai viver uma vida de constante euforia da fé. Nós passamos pelo deserto também, passamos momentos de dificuldade. Se Jesus passou, por que nós não vamos passar? Ah, é só vitória? É só vitória, mas essa vitória também vem acompanhada antes de uma luta. Então, tem a luta. Tem o momento da fraqueza. Tem um momento que nós precisamos escutar uma palavra de um irmão nosso, de uma pessoa, de um ancião, ou seja, uma pessoa mais experiente. Tem um momento que a gente é atacado pelas ciladas, que diz, os dardos do maligno vem tentar atacar nossa mente, que às vezes a gente se sente fraco. E por isso que Paulo aqui insiste, revestivos. Ele orienta. Então, é vitória que Cristo nos deu, mas a gente tem que permanecer firme para que a gente possa não abrir mão dela, porque vem as lutas. E aqui diz, né, que estáis firmes, cingindo os lombos com a verdade, como foi dito aqui, né, a verdade, ela é Jesus, Jesus é a verdade, né, Jesus é a verdade. Se eu estou com Jesus, eu não posso andar em mentira. Satanás é o pai da mentira, como foi falado. Então, se eu vivo mentindo, eu digo que sou de Cristo, e a mentira está constantemente na minha boca, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tem que ser revista. E muitas vezes Satanás, ele usa pessoas para que nós acreditemos em mentiras. Ele usa pessoas, como a gente viu aqui, a nossa luta é contra as potestades malignas, ele joga palavras em mente de pessoas que estão distantes de Deus para que venham nos fazer acreditar em mentiras. Acreditar, por exemplo, né, você é incapaz, você é uma perdedora, você está doente, você nunca vai prosperar, você nunca vai conseguir agradar a Deus, Deus está longe de você, Deus não te ouve. Se alguém tem sido usado para dizer seu filho nunca vai se converter, a sua família é fracassada, você nunca vai conseguir um emprego, Satanás, ele usa pessoas muitas vezes para que você ouça esse tipo de palavra e que você acabe acreditando na mentira e acabe assumindo uma posição que não foi a que Deus te deu. Deus te deu a posição de filho adotivo, filho por adoção, aquele que tem direito àquilo que o pai quer para você. Nós somos filhos de Deus. No momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, você se torna filho por adoção e você tem, claro, direitos e deveres também. Porque às vezes a gente gosta de lembrar dos nossos direitos. Eu tenho direito a ser curado, eu tenho direito a ser liberto, eu tenho direito a ter um lar próspero. Sim, mas para isso também nós temos deveres. Qual é o teu dever? Afasta-se da mentira, te afasta daquilo que desagrada a Deus, daquilo que você vê que Deus não está ali, se afasta. Se afasta. Aí até mesmo nas palavras negativas, mentirosas. Satanás usa pessoas. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi falar, né? Para mim, já falaram, olha, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada na vida, você nunca vai ter um lar feliz, né? Eu ouvia muitas vezes, você nunca vai ter um esposo abençoado. E muitas vezes eu ouvi isso na minha juventude, de que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Satanás, ele usou pessoas para muitas vezes me fazer acreditar e assim, e às vezes ficar assim mesmo. Para que eu vou me esforçar? Eu não tenho condições. Eu sou pobre.
É difícil ter um casamento mesmo. Aí, ó, né? A minha família tem um histórico de que os casamentos se desfazem, então o meu também não vai ser. Então nem vou me preocupar em conhecer ninguém, porque homens não prestam. Tem mulheres que pensam assim, tem homens também, mas mulheres não prestam. Satanás coloca isso na cabeça das pessoas. E nós sabemos que não é assim. Há pessoas e pessoas. E Deus, ele tem o poder de te aproximar das pessoas que ele quer que você se aproxime para que você seja abençoado e abençoe. Então, cuidado com a mentira. Revista-se com o teu, né? Revista-se, cinge vossos lombos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça. Injustiça não pode ser achada uma coisa natural por nós, filhos de Deus. Quando a gente começa a se acostumar com a justiça e dizer assim mesmo, tá tudo certo. E a gente não acha estranheza naquilo que é injusto, naquilo que é fora da lei. A gente começa a achar que tá tudo normal. A gente tem que tomar cuidado, porque já estamos deixando de revestir da couraça da justiça. É claro que eu não vou poder mudar o mundo que está corrompido. Mas como foi dito já, através da oração, orando para que Deus trabalhe e que as hostes malignas que provocam a injustiça sejam repreendidas e também não concordando com a injustiça. É isso que Deus quer de nós. Calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Meus caminhos têm que estar dentro dos caminhos do Evangelho. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Evangelho bom e novo. É a novidade de vida que Cristo trouxe. Então, essa é a palavra. A palavra de Deus é Jesus. Então, o Evangelho é que tem que guiar os meus passos. Toda vez que eu tiver dúvida de como agir, toda vez que você tiver dúvida de como agir diante de uma situação, veja o exemplo de Jesus. Como ele foi? Jesus era um revolucionário. Será que Jesus tratou pessoas com rispidez, assim? Ele chegou para o pecador e ele condenou o pecador para o inferno e não deu chance para que o pecador se arrependesse? Será que Jesus ele vivia jogando as pessoas no inferno e dizendo para elas que elas estavam perdidas? Ou será que ele veio para os doentes? Ele veio para os pecadores e ele mostrou que é possível mudar de vida com ele. Será que Jesus menosprezou os pobres? Será que Jesus ele só pensou em si mesmo? Será que Jesus ficou feliz diante das injustiças? Ou ele foi atrás daqueles que estavam necessitados, estendeu a mão, ele deu a oportunidade de arrependimento, ele tratou as feridas, ele denunciou o pecado. Mas ele jamais abandonou o pecador. É isso que a gente tem que começar a ver, né? Como é que foi o caminho dele? Como é que eu tenho que me portar? Não tem exemplo maior para você. Não tem exemplo de ninguém maior para você do que o exemplo de Cristo. Você quer saber como você deve se comportar diante de uma situação? Veja como Jesus se comportou. E tem várias situações na Bíblia em que ele age e que dá para você seguir como exemplo. Como é que Jesus andava? Será que ele se preocupou em andar só no meio dos poderosos? Será que ele se preocupou em ajuntar tesouros na terra? Será que ele se preocupou em ser um grande líder político? Será que ele se preocupou? Ou será que ele se preocupou em trazer o reino de Deus para o coração das pessoas? A gente tem que sempre mirar no exemplo de Cristo. Então, isso é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele preparou lá atrás. Jesus preparou o Evangelho da paz. Essa paz anterior que ele traz para nós. Não é ausência de guerra no mundo, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o mundo ainda jaz no maligno e tudo tem que se cumprir. Mas a paz que ele dá, que o mundo não pode tirar, que é a paz que vem sobre o nosso interior, que jamais ninguém pode tirar. O mundo não pode tirar, Satanás não pode tirar. A paz que ele estabeleceu entre nós e Deus, que éramos pecadores, estávamos distantes de Deus, ele voltou a nos dar paz com Deus no momento que ele nos deu a propiciação dos nossos pecados. E a gente foi perdoado, e agora a gente tem liberdade de entrar diante de Deus.
com liberdade e ser ouvido. E para terminar aqui, embraçando sempre o escudo da fé. Vou falar aqui, né? Fé é tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para alguém se aproximar de Deus é acreditar nele. Crer. E crer, confiar. Não desconfiar. Né? Então, é fé. Ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados malignos. Satanás, ele joga dardos na nossa vida. Situações que a gente pensa que a gente não vai sair delas. Situações difíceis, seja em que parte da nossa vida for, mas situações, às vezes, que a gente vê assim, não tem solução aqui humana, mas aí é que vem a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Né? O escudo, a situação vem. Em vez de bater e nos destruir, vai bater na sua fé. Em vez de bater em você e acabar contigo e te matar, vai bater na fé. E ali, aquela situação vai ser apagada, destruída, e não você. Mas para isso, né, orar em todo o tempo, como foi dito aqui, revestir, também colocar o capacete da salvação. Quando eu sou salvo, coloquei aquilo na minha mente. A salvação está na minha mente, dia e noite. O mundo pode estar se acabando. Deus é comigo. Assim foi com os servos de Deus, assim foi com os discípulos. O mundo está fazendo tudo o contrário. As pessoas estão matando, estão se odiando. Pessoas que não conhecem o amor de Cristo, né? O amor de Deus, do Criador. Mas eu tenho que entender, na minha mente, que a palavra de Deus tem que estar ali, enchendo a minha mente. A salvação, eu estou com Cristo, eu estou com Deus. Então, a salvação me alcançou. E a minha mente tem que estar constantemente ligada nisso. Assim eu vou poder estar orando todo o tempo. Estar ligada com Deus todo o tempo. Orar sem cessar. Também a capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando alguém vier te atacar, como atacou ao mestre, muitas vezes ele foi atacado pelos próprios religiosos, os doutores da lei, e ele sempre usou a palavra. Que você possa fazer isso também, se baseie na palavra. Né? Você use a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: eu sou salvo, remido, eu sou filho de Deus. Para que a gente não caia, para que a gente não seja enganado, para que a gente possa vencer o mal, as potestades do mal. Deus nos abençoe. Essa palavra gloriosa que foi trazida aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus falou no teu coração nessa tarde, que o Senhor te alcance, que o Senhor complete a obra na sua vida, na vida da sua família, que essa semana nós estejamos revestidos, não só nessa semana, mas em todos os momentos, revestidos dessa palavra que o Senhor nos deu, pois, né, dessa armadura, e que Deus possa abençoar cada vida que está conosco aí, aqui no presente conosco, e aí também através desse vídeo, dessa câmera, que o Senhor possa te alcançar em nome de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade, que Deus continue falando contigo nessa tarde, e que você possa viver grandes coisas com o Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Él está aquí y Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios está hablando conmigo. Dios me está preparando para el desafío. ¿Cuál es el desafío, pastor? El desafío es que você venga aquí y yo quiero orar por você. Que você de olaria, de bom sucesso, de ramos y alrededor. Você pode vir a congregar conosco. Você, pastor, ¿cuál es el enderezo? El enderezo você vai escrever abaixo deste vídeo e eu vou passar para você meu contato pessoal. Vou passar para você meu WhatsApp, você vai entrar em contato comigo, eu vou estar ministrando a tua vida. Deus quer abençoar-te. Você é um irmão, uma irmã que deixou de ir à igreja porque se decepcionou do pastor, não há palavra. Aqui há palavra. Aqui é boa terra. É uma terra onde você va a beber agua viva, agua de resurrección, un lugar donde você va a ser restaurado para você ser aquel que lleve la palabra, para abençoar a otras personas. Aquí va a ser restaurado y você va a ser el que va a salir
a pregar a las naciones. Amén. Amén. Este es un movimiento Unicristo, es a nivel mundial. Estamos pregando en África, estamos pregando en Inglaterra, estamos pregando en toda Latinoamérica. Y entonces, Dios nos está llevando a Europa. Dios nos ha llevado a muchos lugares y precisamos también preparar líderes para que ellos continúen el camino. Nós ya estamos grandes, ¿no? Mas ahora es tiempo de preparar líderes para que también van a pregar la palabra. ¿no? Entonces, vamos a ir quedando por aquí. Y si usted quiere volver a ver este vídeo, mañana va a estar en nuestro canal. Que nuestro canal es como una iglesia virtual. ¿amén? Estamos llegando a más de 100.000 personas todos los meses. ¿amén? Entonces, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro canal Marcelo Parreira, usted puede entrar, suscribirse, inscribirse en el canal y usted puede participar de 1.400 vídeos y todos los días vamos subiendo más. Amén. Entonces, Dios abençoe, Padre Jesús. Y el próximo domingo, 16 horas, estaremos aquí compartiendo otro live con ustedes. Padre Jesús, Dios abençoe.